Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da USE Intermunicipal de Ourinhos e convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará de conteúdos com base no Evangelho, segundo o Espiritismo, e nos livros complementares da doutrina espírita. A USE Intermunicipal de Ourinhos, que é o órgão responsável aqui pela nossa condução, é o órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Eu sou Luciana Strauss e convido Maria Aparecida Casagrande para nos ajudar a esclarecer alguns assuntos. Seja bem-vinda, Cidinha. Obrigada, Luciana. Oi. Hoje nós abordaremos o tema tormentos voluntários. Então, sobre esse tema, Cidinha, aí o primeiro questionamento, né? Como que nós podemos compreender este termo, tormentos voluntários? Nós podemos compreender tormentos voluntários, são aqueles tormentos que são procurados espontaneamente por nós. A gente que acaba provocando, procurando esses tormentos, né? Devido aos nossos comportamentos equivocados que nós adotamos na vida na busca da felicidade. Então, a gente acaba criando sofrimentos, digamos, né, nessa busca de felicidade. E por que isso? Por nós sermos enfermos e ignorantes, nós não sabemos aproveitar o tempo de que dispomos assim na Terra, valorizando as oportunidades que nos são oferecidas. Às vezes a gente esquece, deixa passar as oportunidades que são boas coisas e fica procurando, digamos assim, sofrimentos, eh, procurando confusão, digamos, em nossas vidas. Muitos fazemos isso, né? E daí eu te questiono assim: tem alguma utilidade nesses tormentos voluntários? Não, não existe utilidade nesses tormentos. Por quê? Porque Deus, ele não quer o nosso sofrimento, não quer que a gente sofra. Nós sofremos apenas as consequências dos nossos atos passados. Daí a inutilidade da gente procurar tormentos voluntários. A gente já tem os sofrimentos que basta, digamos assim, devido àqueles que nós estamos envolvidos devido a coisas do passado, seja dessa encarnação ou de encarnação passada, nós já estamos sofrendo, né, algumas consequências daqueles atos equivocados. Então, para que que a gente vai ficar procurando mais tormento, mais sofrimento? Deus não quer isso para nós. O homem, então, ele poderia gozar, pelo menos de relativa felicidade aqui na Terra, se ele não procurasse nos gozos materiais, e sim a felicidade nos gozos da alma. A gente acaba ou a maioria dos nossos tormentos são quase que sempre pelas coisas materiais, e a gente esquece, né, que a alma também bem nutrida, ela trará felicidade para nós. Você está falando aí do prazer pelo material, dos gozos materiais, e daí eu te questiono: nós devemos então evitar os gozos materiais? Não, é lógico que não, porque nós necessitamos, né, nós vivemos na matéria, temos um corpo material, nós necessitamos também de bens materiais para ter um relativo conforto na vida. O que a gente não pode, né, é dar para esses gozos materiais, a gente tem que dar um valor relativo, não uma coisa excessiva, um valor relativo que nos auxilia, né, e porque esses gozos, eles são efêmeros, né, a característica de gozo material, de uma coisa material, ela passa logo, né, tanto é que a gente, às vezes, a gente fica numa luta constante: "Ah, eu quero ter isso, quero ter aquilo", quando a gente consegue, é até da natureza humana, a gente logo esquece daquilo e já está pensando no outro, por isso que ele então é um valor, que passa logo, é efêmero.
Então a gente não pode ficar dar um valor muito intenso, é tudo relativo para esses gozos materiais. Então nós devemos buscar, sim, intensivamente a paz no nosso coração, isso sim nós devemos ter, porque fruto da humanidade, da resignação e da submissão à vontade de Deus, né, no nosso enfrentamento das nossas dificuldades. Então, isso que é mais importante, a paz no coração, que a gente tem que procurar mais, digamos assim. Então, nós estamos aqui, temos que nos preocupar com a reforma. E eu vou te fazer uma pergunta sobre aqueles invejosos, sobre os ciumentos. E daí eu te questiono: quais são os tormentos do invejoso e do ciumento, Cidinha? Ah, vamos dizer assim, né, que eles vivem em febre constante. Quem é invejoso, quem é ciumento, não tem repouso, está sempre inquieto, está sempre uma coisa que parece que ferve lá dentro. Febricitante, né, porque ele está sempre querendo além daquilo que ele tem, ou olhando o outro, porque o outro conseguiu, ou tem ciúmes do outro, enfim. Então, o que não tem e os outros possuem causa-lhe insônia, inquietação e até raiva, às vezes revolta. Então, nós não podemos nos esquecer que Deus concede a cada criatura os recursos necessários à experiência porque estão passando. Então, isso é para a gente refletir, né? Porque cada um está na sua vida de acordo com aquilo, né? A condução, como Deus acha que é o melhor para o nosso processo evolutivo. Então, a gente, se ficar atormentado com inveja e com ciúme, nunca tem repouso mesmo, está sempre, né, naquele sofrimento intenso. E como nós estamos falando sobre inveja, ciúmes, vamos voltar lá aos tormentos. Os tormentos causados pela inveja e pelo ciúme, eles são voluntários? Sim, são voluntários, porque são sentimentos que nós podemos e devemos evitar, né, a inveja e o ciúme, né? Porque a inveja e o ciúme, eles funcionam como germes destruidores, que nos impedem de conseguir as compensações merecidas na vida espiritual. Por quê? Porque se aqui eu estou sempre envolto com a inveja, com o ciúme, estou sempre atormentado, eu também não vou conseguir ser uma pessoa melhor, não vou conseguir progredir, digamos assim. Eu acabo, muitas vezes, até ficando mais afundado, digamos assim, por esse tipo de conduta. Então, quando eu volto para o mundo espiritual, eu não vou ter, né, uma compensação merecida, porque não houve um esforço para vencer tudo isso, para modificação, para melhora. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Cultivando a inveja e o ciúme, nós deixamos de aproveitar o tempo de que dispomos e as oportunidades oferecidas por Deus para fazer o bem. Então, a gente tem que procurar. Todo mundo tem esse envolvimento, às vezes, um pouquinho de inveja, de ciúmes, mas é uma coisa de ter um olhar mais profundo para isso, para poder se libertar, né? Isso é importante. Agora vamos aquele que já evoluiu, passou dessa etapa aí de sentir o ciúme e a inveja. O que acontece àquele que sabe contentar-se com o que tem? Olha, aquele que se contenta com aquilo que ele tem, podemos dizer assim, que esse é sempre rico, é porque ele não fica olhando lá de cima para baixo, ele está aqui no seu patamar, ele olha daqui de baixo, né, de baixo de si e não para cima. Ele não quer ser mais, vamos pensar. Então ele vê assim que já dispõe das bênçãos que outros ainda carecem. E é verdade, quando a gente já tem esse contentamento com a nossa vida, com aquilo que a gente não fica pensando em querer ir além, ou ultrapassar o outro, ou ficar competindo, a gente se contenta e a gente fica feliz, né, com esse nosso tipo de vida. Então, aquele que se contenta com o que tem, ele sabe aproveitar o tempo e a oportunidade que lhe são oferecidas. E ele não cria, então, necessidades quiméricas, ele não fica pensando em ter coisas que não há necessidade de ter, digamos assim, que ele não precisa, né? Naquele momento. Aí nós falamos aí dos tormentos voluntários, do ciúme, da inveja. E daí tem um questionamento assim:
Como nós podemos enfrentar as nossas carências materiais? Isso é uma situação difícil para muitos, né, porque nós sabemos que às vezes as coisas materiais que nos fazem falta, necessárias, é difícil, né, esse enfrentamento. Mas se nós nos colocarmos com resignação e confiança nos desígnios de Deus, porque Deus sabe aquilo que é o melhor para nós, né. Se resignar diante da dificuldade não significa: "Ah, não vou fazer nada para conquistar", não. Eu vou me empenhar, eu vou continuar trabalhando, mas eu vou ter uma resignação ativa no enfrentamento e confiante de que Deus é nosso Pai, que também nos provê, né, as coisas. Então, contentando-nos com o que temos, nós possuiremos a calma para suprir todas as nossas dificuldades, porque quando a gente se contenta, ainda que esteja faltando a coisa material, mas quando há essa compreensão, esse entendimento, nós vamos ter a calma para esse enfrentamento dessa dificuldade. Então, a calma, ela é uma felicidade em meio às tempestades da vida. E a gente percebe isso, né? Quantas vezes nós estamos em sofrimento, em dificuldades, mas quando conseguimos ter um equilíbrio, uma calma, nós enfrentamos a coisa com mais suavidade, digamos assim, conseguimos vencer as dificuldades. Então, você está me dizendo que nós não devemos procurar melhorias em nossas situações materiais? Claro que nós devemos procurar melhoria. Se nós vivemos aqui, necessitamos das coisas materiais, nós devemos e até uma obrigação nossa, né? Nós precisamos ter alimento, nós precisamos ter um cantinho para morar, essas coisas necessárias mesmo. O que nós não podemos, por exemplo, é transformar isso, né? Essa necessidade, querer melhorar a nossa situação material, transformar isso num motivo de aumento de sofrimento. E a gente percebe que é aquilo que eu já falei ali atrás um pouquinho, que às vezes as pessoas nós queremos coisas que não são necessárias, a gente se empenha tanto, tanto, luta, luta, às vezes trabalha em excesso, enfim, para ter coisas que às vezes não eram tão necessárias. Então isso aumenta o sofrimento, porque a gente fica que nem, querendo algo mais e que às vezes não era tão necessário. Então é lógico que a gente tem que ver, ter um equilíbrio nessa conta, a melhoria material, né, não se exigir exageradamente, em excesso, para coisas que não há tanta necessidade. Então ter uma cautela, isso é importante em nossa vida. Porque procurando a felicidade nos gozos materiais, o homem cria para si tormentos que estão em suas mãos evitar. Então a gente não tem que botar o gosto na "Ah, vou ser feliz se eu tiver um carro último tipo, vou ser feliz se eu tiver uma casa maior, se eu tiver isso". A gente tem que ter um relativo equilíbrio, é lógico que cada um dentro das suas condições, né, há que olhar para isso, porque nós que temos que ter esse cuidado conosco mesmo. Porque senão a gente vai estar sempre constantemente criando tormentos voluntários. Por quê? Pela insatisfação. Eu só vou ser feliz se eu tiver algo além disso que eu já possuo, ou lá eu quero conseguir dessa forma, agora eu preciso ter um pouco mais moderno, enfim. É essa parte que a gente tem que ter essa cautela para que a gente possa ter o equilíbrio em nossa vida. Aí aquela ambição desenfreada, né? Viver em Isso, função do material. E isso daí mesmo, sim, é um tormento voluntário, porque nós estamos nessa busca, né? isso mesmo. Cidinha, obrigada mais uma vez por esclarecer as nossas dúvidas. Obrigada eu, Luciana. Até a próxima. Até a próxima. Nos despedimos desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam todos os corações. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. E se você gostou, curta, compartilhe.